Vou começar. Falando da Cristina Rivera Garça, que eu acho que me tem a impressão de que é bem menos conhecido. O par que eu trouxe para hoje, tenho a impressão de que é menos conhecido do que o par de ontem. E então, né, assim, de quem vocês que estão aqui, quem já ouviu falar da Cristina Rivera Garça? Alguém já leu a Cristina Rivera Garça? Só de ouvir falar. Maicon? Só de ouvir falar. Tá. Boa noite, boa noite. Na verdade, eu estava desistindo de livro, porque eu conheci ele, mas eu fiz um golzinho rápido. E viu que era interessante? Né, eu já conheci o romance, mas eu ouvi falar, parece que é uma questão de violência contra a mulher. Isso. Não, isso me interessa. Legal. Que bom, que bom. E então isso, né? A Cristina Rivera Garça e a Cavareiro, bem menos conhecidas talvez do que o Sebald e o Wittgenstein. Então, acho que vai ser uma dinâmica um pouco diferente hoje, mas também não tanto. Não tanto. Porque, então, como eu falei ontem, eu pensei esses 3 eixos de tensão na relação entre literatura e filosofia. Ontem eu explorei essa dimensão biográfico-performática com o Sebald e o Wittgenstein, de como o Sebald né, se interessava pela biografia do Wittgenstein e encontrava no Wittgenstein um pouco uma performance do pensador, do professor, e ao mesmo tempo admirava, mas também se distanciava daqueles rompantes de violência, por exemplo, do Wittgenstein com os alunos, etc. Mas é fato que toda a performance, então, do Wittgenstein interessava muito ao Sebald, né? Fez o roteiro para contar a vida do Wittgenstein nos anos 80, e depois a gente viu que ele espalhou elementos dessa biografia do Wittgenstein em vários personagens que ele colocou nos romances. Então, hoje eu vou partir desse eixo, que seria um eixo temático, embora o termo não está gravado em pedra, foi só uma coisa que me ocorreu para distinguir bem esses 3 estudos de caso, desses 3 dias de curso. Então, hoje vai ser a ideia temática, o tema dos mortos. O tema dos mortos, o tema da relação com os mortos, o tema de como uma escritura pode envolver uma reivindicação, uma memória dos mortos. Então, em linhas gerais, já adianto, já no início, que a relação que eu vou aqui estabelecer entre a Cristina Rivera Garça e a Adriana Cavareiro vai muito por esse viés, mas com, né, uma série de desdobramentos, embora, sem dúvida, o primeiro plano de interesse seja, sim, esse de buscar, talvez, justiça com relação aos mortos, memória com relação aos mortos, e um discurso que seja crítico à necropolítica contemporânea, enfim, e vários desses elementos que a Adriana Cavareiro vai trazer num livro, num dos livros especificamente dela, que é o Horrorismo, mas que aparece em outros, e que a Cristina Rivera Garça também vai se apropriar, tanto em ensaios quanto em ficções, sendo o principal livro dela que vai lidar com isso, o único até o momento que saiu aqui no Brasil traduzido, que é o Invencível Verão de Liliana, que é sobre o assassinato da irmã. Então, mas, enfim, né, estou só dando muito rapidamente as linhas gerais, porque eu vou fazer um pouquinho de zigue-zague e algumas digressões e pensar alguns temas. Talvez seja um pouco em alta velocidade por uma estrada esburacada, mas aí vocês já sabem para onde eu estou querendo chegar desde o começo, entende? Por mais que eu não chegue, pode correr o risco de a gente não chegar no final, mas vocês sabem que pelo menos tinha uma placa escrita tudo isso que eu acabei de falar. E aí está a Cavareiro e a Cristina Rivera Garça,
Então, outra coisa que eu queria também, assim, em termos de método, já deixar claro, para não correr o risco de esquecer de dizer ao longo da exposição, em que eu vou falar especificamente de vários livros da Rivera Garça e tentar mostrar certas recorrências, eu parto do uso que a Cristina Rivera Garça faz da Adriana Cavareiro. Então, esse é o meu pontapé inicial, esse é o primeiro resíduo textual que eu vou perseguir e investigar, os momentos em que a Rivera Garça cita a Adriana Cavareiro. E também acho muito importante mencionar o fato da Cristina Rivera Garça ser uma escritora mexicana, mas que está nos Estados Unidos há muito tempo, e ela passou temporadas nos Estados Unidos e temporadas no México. Agora ela está mais nos Estados Unidos. Ela fundou o doutorado em escrita criativa no Texas, em Houston. Então, ela está mais nos Estados Unidos agora, mas ela sempre pensou a fronteira entre as línguas, a fronteira entre os dois países, sempre problemática a relação da fronteira entre México e os Estados Unidos, e uma questão sempre de tradução. Ela, como tradutora, como pesquisadora, como acadêmica, ela é uma acadêmica especialmente da área de história, mas também trabalha com escrita criativa, enfim. Então, vocês vão perceber que a Cristina Rivera Garça ela mescla discursos, gêneros e também idiomas. Então, ela está sempre falando a partir de uma perspectiva da tradução e de uma relação entre línguas. E ela lê a Adriana Cavareiro, por exemplo, em inglês. Então, ela chega na Adriana Cavareiro, que é uma filósofa italiana, que escreve em italiano, por via da tradução e para o inglês, entende? Dentro do sistema universitário estadunidense. Então, né, acho que isso é representativo do trabalho que a Rivera Garça faz, em que ela está sempre falando dessas fronteiras, desses diálogos entre línguas, dessas comunidades formadas por pessoas que não têm a mesma língua materna, por exemplo, e que se encontram num segundo idioma, digamos, né? Ela fala muito sobre essas comunidades provisórias que surgem de pessoas que vão em direção a uma linguagem que não é a delas para fazer alguma coisa juntos. Então, ela lê esse livro Horrorismo, da Adriana Cavareiro, em inglês, e se apropria, enfim, né, de uma série de questões que mais adiante a gente vai ver com um certo detalhe, os momentos em que a Rivera Garça se apropria das ideias sobre o horror e, enfim, e a fragilidade do corpo humano na necropolítica das últimas décadas, etc. E como ela se apropria, a Rivera Garça se apropria disso nos seus ensaios, mas esse seria um primeiro nível em que eu identifico a Cavareiro nos textos da Rivera Garça, os vários momentos em que ela menciona a Cavareiro, mas eu também vou salientar um segundo nível, um segundo movimento que diz respeito a uma parte da teorização da Cavareiro, da teorização filosófica da Cavareiro sobre a narrativa, num livro que é justamente Filosofia da Narração. Vou chegar, só estou, né, enfim, dando as diretrizes gerais antes de começar em alta velocidade e pela estrada esburacada, como eu falei. Então, a Cavareiro interessada numa filosofia da narração que não é o livro que a Rivera Garça lê, porque ele não está traduzido, entende? Então, talvez, né, enfim, se a Rivera Garça quisesse, talvez tenha esse livro. O que eu estou querendo dizer é que o resíduo textual que aparece do contato direto da Rivera Garça com a Cavareiro é de um livro traduzido para o inglês, que é o Horrorismo. Mas tem um outro trabalho, toda uma outra vertente do trabalho da Cavareiro, dessa filosofia da narração, que ecoa fortemente em várias coisas que a Rivera Garça faz independentemente. Bem? Então, eu quero também salientar um segundo nível em que a Cavareiro e a Rivera Garça
estão pensando coisas semelhantes, mas a partir das suas próprias referências, entendem? Então, um primeiro momento mais fácil, ou seja, eu leio um texto da Rivera Garça, vejo o nome Adriana Cavareiro, está feito a conexão. Mas depois disso, né, como a gente pode continuar pensando essa articulação entre as duas, tá? Então, é nisso que eu quero chegar. Tenho em mente esses dois níveis, ok? Então, um pouco da trajetória da Rivera Garça, dos livros, que são muitos. Ela é uma escritora muito produtiva e ainda atuante, ao contrário tanto do Sebald quanto do Wittgenstein. A Cavareiro e a Rivera Garça são autoras contemporâneas, né? A Cavareiro um pouco mais velha, né? Porque ela é da década de 40 e a Rivera Garça é de 64, se não me engano. Não diz aqui, mas acho que é 64. Então, tem aí uns 20 anos, 20 e poucos anos de diferença entre as duas. E a Rivera Garça ainda muito atuante e tenho a impressão de que estará cada vez mais, né? O livro sobre a irmã foi traduzido no Brasil ano retrasado. Esse ano há a promessa da Autêntica que vão lançar um segundo livro. Vou falar sobre isso mais adiante. E a Rivera Garça, nesse exato momento, está no período dela como MacArthur Fellow, que é uma bolsa que tem nos Estados Unidos, que é a MacArthur da Foundation, que eles chamam de Genius Grant, que é a bolsa dos gênios. Não sei se vocês já ouviram falar. MacArthur, é um nome só, MacArthur. Eu não sei se a Valéria Luiselli ganhou. Ganhou? Pode ser. Eu sei que o Ben Lerner ganhou, que vai ser o da sexta-feira. Mas pode ser, sim, faz sentido. A Luiselli, acho que sim. Então, a Rivera Garça está agora, ganhou ano passado e tem uma duração de 4 anos. Então, ela está super requisitada, evidentemente. Então, estão chamando ela para vários lugares. Eu sei que ela estava recentemente pela Europa. Então, ela está convidada para vários lugares. Tudo isso para dizer que ela vai ter cada vez mais projeção e, muito provavelmente, a gente vai ver outras coisas dela traduzidas aqui do Brasil. Enfim, não sei, né? O mercado editorial brasileiro, às vezes, tem umas coisas assim esquisitas, mas eu torço para que aconteça isso, que ela seja cada vez mais... porque ela está... É o que eu quero dizer isso, né? Ela está em uma curva ascendente, digamos. Então, em 99, sai esse primeiro romance publicado, enfim, de ampla circulação. Teve um anterior, mas é mais obscuro. Começo com esse, que inclusive está traduzido aqui no Brasil, anos atrás. Também outra coisa que a gente vê acontecer muito no mercado editorial brasileiro, né? Assim, figuras que são publicadas. Aconteceu isso, por exemplo, com a Olga Tokarczuk, que ganhou o Nobel de Literatura, que tem uma tradução de um romance dela 10 anos atrás para uma editora pequena. E depois do Nobel, né, foi para Todavia. Aconteceu também com César Aira, né, o argentino César Aira, que teve várias coisinhas publicadas por várias editoras, à medida que ele está cada vez mais cotado para o Nobel, a editora Fósforo agora resolveu publicar decentemente o César Aira. Então, enfim, também isso a gente vê acontecer, e com a Cristina Rivera Garça também. Com esse Ninguém Me Verá Chorar, de 99, que é baseado, em parte, e aqui eu quero colocar um elemento muito forte na Rivera Garça, que vai aparecer ao longo de toda a trajetória dela, que é justamente o uso da trajetória dela como acadêmica na ficção. E essa interlocução, essa interface, esse atravessamento entre as duas vidas, digamos. Assim como acontece no Sebald também, que começa acadêmico e se transforma em escritor, e num período ele joga essas duas vidas, e a Cristina Rivera Garça faz isso e tem feito isso ao longo da trajetória. No mestrado, a Rivera Garça trabalhou
com os arquivos de uma instituição psiquiátrica, de um manicômio na cidade do México chamado La Castañeda. Então, ela mistura essa pesquisa histórica que ela faz sobre esse manicômio, essa instituição psiquiátrica da cidade do México real, e ela cria um personagem que também é uma mescla de vários outros personagens. O romance se passa na década de 1920 e o protagonista é o fotógrafo Joaquim Buitrago, que é contratado para fotografar os internos e as internas do La Castañeda, do manicômio. E lá ele conhece uma mulher que, enfim, que se destaca da multidão pelo seu discurso, pela sua, enfim, performance corporal, e ele tem a forte impressão de ter conhecido ela no passado. Ele vai pouco a pouco investigando a trajetória, enfim, a biografia dessa mulher, que se chama Matilda Burgos. E ao investigar a figura dessa mulher, claro, há um trabalho da Rivera Garça sobre a linguagem, uma tentativa de dar conta dessa linguagem da pessoa louca, né, fora da razão. Então, aqui também aparece um outro elemento muito importante da poética da Cristina Rivera Garça, que é essa experimentação com a linguagem, né? A tentativa de sempre criar situações em que as pessoas utilizem a linguagem de uma forma fora do padrão, digamos assim. Então, no caso do Ninguém Me Verá Chorar, é enfim, a louca Matilda Burgos, que na conversa com o fotógrafo né, vai expondo essa loucura a partir da linguagem, ao mesmo tempo que vai dando conta da sua própria biografia, da sua própria trajetória. E na trajetória da Matilda aparece um outro elemento que é também recorrente e vai percorrer toda a poética da Cristina Rivera Garça, que é o êxodo do interior para a cidade grande. E o fato da Matilda, quando criança, ter trabalhado na colheita nos campos de baunilha do México, né? Então, a questão agrária, a questão do trabalho com a terra, né? E a questão desse êxodo do interior para a cidade grande, isso também vai ser muito importante na trajetória da Rivera Garça. Então, tenham isso em mente, que vai voltar em outros livros e num livro mais recente que vai ser muito importante para a ligação que eu vou tentar fazer com a Cavareiro. Então, e outra coisa muito importante também, dentro desse primeiro romance, que vai se desdobrar ao longo da poética da Rivera Garça, esse fotógrafo é um flaner. Então, ele é alguém envolvido numa descoberta tanto dessas internos e internas do manicômio, mas ele existe também do lado de fora e fotografa a cidade, percorre a cidade. Então, pensem, é um romance que se passa na década de 1920, então é bem esse centro da cena modernista da cidade, do Benjamin, do Aragon, do Camponês de Paris, da Nadia, do André Breton, que depois, na década de 60, vai ser resgatado, por exemplo, por um Júlio Cortázar no Jogo da Amarelinha, na Rayuela, que tem a Maga, que é essa mulher, e também tem o Oliveira, que é esse homem que vai pela cidade, enfim. Então, isso é muito importante, é muito forte. O fotógrafo é o flaner, que está pela cidade, mas também tem uma outra dimensão que é muito importante para a Cristina Rivera Garça, que é a questão da relação entre criação e técnica. Os aparatos tecnológicos necessários para materializar a imaginação, a criatividade, assim por diante. Então, né, a fotografia, no caso do Joaquim Buitrago. Queria fazer uma rápida digressão para um escritor, músico contemporâneo brasileiro, que é o Vitor Ramil. Não sei se já ouviram falar do Vitor Ramil. Vitor Ramil, além de músico, ele também não sei se ainda é ou se foi romancista,
e publicou alguns livros faz tempo que ele não publica ficção, né? Mas ele publicou alguns livros pela finada Kozak Naif, e um dos livros dele se chama Satolep, que é Pelotas ao contrário, porque o Vitor Ramil é de Pelotas. Então, esse romance chamado Satolep, do Vitor Ramil, ele é todo ilustrado com fotos antigas da década de 30 de Pelotas, que ele encontrou num arquivo em Pelotas. Então, é muito parecido com o que acontece aqui nesse livro da Rivera Garça, esse livro do Vitor Ramil, que tem um fotógrafo, e o flaner, e a questão das transformações tecnológicas que ocasionam transformações criativas. E a Rivera Garça vai sempre trabalhar muito, por exemplo, ela é muito, agora não é mais tanto justamente por conta da fama e dos compromissos, mas até alguns anos atrás ela era muito ativa no Twitter. Ela está há muitos anos no Twitter, e ela já escreveu muito sobre o Twitter, ensaios sobre o Twitter. Ela já fez eventos em que ela reuniu escritores para pensar a literatura no Twitter, e a partir de uma hashtag, enquanto estava acontecendo o evento, digamos 2 horas, 4 horas do evento, vamos todos usar essa hashtag para escrever literatura no Twitter agora. E a partir da hashtag, evidentemente, várias pessoas que não estavam ali poderiam participar, né? Então, esse é tenho isso também na memória, um pouco essa cena, ela no evento, falando sobre o Twitter e colocando as pessoas que usam o Twitter para usar o Twitter dentro de uma narrativa coletiva que acontece na nuvem. Isso é muito Rivera Garça. Plataformas oscilantes de expressão linguística, etc. E, claro, a relação entre aparato tecnológico, novas tecnologias e escritura já aparece desde esse primeiro romance, ok? Então, em 2002, sai esse segundo romance, que é a La Cresta de Ilion, que é a crista de Ilion, que, enfim, é um título polissêmico, mas talvez o sentido principal tenha a ver com a crista da onda, porque o romance todo se passa numa casa que fica diante do mar, numa espécie de abismo, assim, de desfiladeiro, de penhasco. É um homem, um médico, que narra a história de um jeito muito literariamente consciente. É um narrador que sabe o que está fazendo, de certa forma. Não é a primeira vez que ele narra uma história, digamos assim. E ele recebe 2 visitas do nada. Batem à porta dele e chegam 2 mulheres. Então, o estilo literariamente consciente está sempre em tensão, em choque com essa dimensão um pouco onírica e delirante, digamos assim, dessas mulheres que aparecem, não se sabe bem porquê, e não se sabe bem por que elas estão ali. Está sempre oscilando entre uma espécie de ajuste de contas, assim, agora chegou a sua vez, do médico narrador, mas também relembrar o passado. Enfim, ele é instável nisso, né? Mas, então, de novo, né, o experimento com a linguagem, que é muito recorrente na Rivera Garça, aparece de novo nesse segundo livro. E tem um momento no romance em que as 2 mulheres começam a falar numa língua desconhecida, que não tem como ser decifrada textualmente e que o homem narrador, o médico, o dono da casa, também não consegue identificar. Outro elemento que aparece aqui também nesse romance assim como o primeiro tem a ver com a pesquisa do mestrado e com essas internas do manicômio que ela nomeia com seus nomes históricos, factuais, etc. Nesse segundo romance, uma das mulheres é identificada com o nome Amparo Dávila, que é uma escritora mexicana
que na época da publicação do romance, 2002, ainda estava viva. Ela faleceu em 2020, Amparo Dávila, e nasceu no fim da década de 30. Não, no fim da década de 20, 1928, 2020. Amparo Dávila. Que a Rivera Garza diz que é uma escritora mexicana esquecida pelo cânone, de certa forma, né? Então, ligada ao gênero fantástico, do insólito. Okay? Então, ela transforma a escritora em personagem dentro do romance como um gesto de resgate e transforma ela em personagem, mas também misturando elementos da obra da Amparo Dávila dentro do seu próprio livro, que é algo que também a Cristina Rivera Garza vai fazer ao longo de toda a sua poética, ao longo de toda a sua trajetória, e vai, inclusive, comentar e defender nos seus ensaios. Um pouco naquela cena do Twitter, defender uma escritura que seja feita coletivamente, também no uso das citações, no uso dos fragmentos alheios e assim por diante. Então, todos os livros da Cristina Rivera Garza partem ou de uma ou de várias figuras tutelares, digamos assim, que ela resgata e que ela retrabalha. Ok? Faz sentido até aqui? Vocês estão vendo, né? Eu estou tentando martelar em alguns pontos, assim. Então, esses dois primeiros, depois de 99 e 2002, e depois em 2004 sai Lo Anterior, que também assim como o La Cresta de Ilion, também é muito forte nessa questão de não ser um mundo realista, de não ter a pretensão de marcar, como a gente viu, por exemplo, com o Sebald, que sempre diz onde e quando aquela história aconteceu, embora depois ele oscile. Rivera Garza não tem essa preocupação. Então, tanto no segundo livro quanto no terceiro, é um mundo que a gente não tem certeza que mundo que é. É um romance que não quer fazer parte dessa representação tradicional, dessa suspensão da incredulidade, digamos assim. Então, é um experimento com a linguagem muito forte, mas também com a identidade e também tem um movimento que começa no segundo livro e ela reitera no terceiro, e que é algo que ela vai falar nos ensaios, ela vai falar em entrevistas, que é o exercício de uma escritora mulher acessar o discurso e a voz masculina. Então, ela faz isso de propósito, né, no sentido de enfim, é complexo, mas no sentido talvez de desnaturalizar o procedimento oposto, ou seja, durante muito tempo os escritores homens acessaram a consciência de personagens mulheres sem que isso fosse uma questão. Então, ela salta em direção ao procedimento literário. Entendem? Assim, não é que ela problematiza o fato do escritor homem acessar a consciência das mulheres, ela simplesmente faz. Se está naturalizado, eu posso fazer, um pouco nessa linha, entende? Mas, claro, é mais complexo que isso, mas só para frisar, né, de como é um experimento com a linguagem, mas, ao mesmo tempo, uma tentativa dela acessar o cânone e seus gestos automáticos, talvez, da escritura e tudo mais. Então, são 4 homens no Lo Anterior. São 4 homens que estão em 4 situações diferentes. Um homem está vendo a cidade num terraço, o segundo homem está num restaurante da esquina, e o terceiro homem está diante da mulher amada, e o quarto homem está no deserto. Então, tem essas 4 posições, essas 4 perspectivas que a Cristina Rivera Garza vai pouco a pouco misturando. Essas identidades vão se
se misturando, mas ela também tenta acessar, nesse romance, um pouco o clichê do amor, o clichê dos relacionamentos, né? No sentido de... se há uma questão de fundo, é a questão, enfim, da paixão, que ela vai mobilizando a partir de uma intensificação dos aspectos insólitos desses cenários aparentemente banais. Então, é um pouco nessa linha. É difícil de descrever porque é um romance, digamos, experimental, passa mais por uma experiência, digamos, né? Ela mistura poesia com prosa, que também é uma coisa que vai começar a ficar mais forte a partir daí. Inclusive, mais adiante, eu trouxe um segmento de um texto em que isso aparece bem, o modo como ela vai quebrando materialmente o texto nesse jogo entre prosa e poesia. O quarto, que é La Muerte me da, ela também começa digamos, uma nova exploração que é em direção ao romance policial, a detetivesca, a estética noir, em que é uma narradora que se chama Cristina Rivera Garça. E ela está caminhando pela cidade num dia e ela vê num beco um cadáver. E ela se aproxima e é o cadáver de um homem castrado. E perto do cadáver ela encontra versos da Alejandra Pizarnik, que é a poeta argentina. E ela vai à polícia para avisar que isso aconteceu. Tá? Então, todos esses elementos vão se desdobrando, de novo, dentro de um experimento da linguagem, dentro de um marco criativo da representação, digamos assim, né, sem pretensões de ser verossímil ou realista, de um jeito, sei lá, clássico, quadrado, tradicional. E ele vai oscilando nesses dois polos organizadores, que é o crime e a Alejandra Pizarnik. Né? Então, uma narradora chamada Cristina Rivera Garça, que vê esse cadáver castrado, e que, ao longo do romance, vários outros cadáveres castrados vão aparecendo. Então, é um assassino em série que a polícia está investigando e que a narradora está também investigando. Então, de um lado, tem essa aproximação dela da narrativa detetivesca, do crime, enfim, dos cadáveres e tudo mais. E, de outro, em paralelo, uma elaboração que, às vezes, toca o tom ensaístico da figura da Alejandra Pizarnik, que, não sei se vocês sabem, mas a Alejandra Pizarnik tinha também uma fascinação por esses temas do noir, do gótico, do gore, da morte. Enfim, ela era foi uma artista, uma escritora fascinada ao longo de toda a vida pela morte, o que a gente pode interpretar isso, né, culminando no próprio suicídio. Né? A Pizarnik comete suicídio. Enfim, ela, nos poemas, nos diários, sempre aparece, né, na Pizarnik. Então, é por isso que a Pizarnik está nesse romance, entende? É uma releitura que a Rivera Garça propõe de um lugar comum sobre a Pizarnik, entendem? E um gesto automático de ler a Pizarnik sempre por meio dessa chave da morte autoinfligida. Então tem um pouco um deslocamento irônico de colocar a Pizarnik não como personagem, mas como fixação de uma personagem principal que se chama Cristina Rivera Garça. Mas que, ao mesmo tempo, está envolvida numa trama rocambolesca e insólita, e fantástica, e bizarra,
desses cadáveres castrados que aparecem, entende? E que não se resolve também. Então, spoiler, enfim. Mas né? Porque isso é importante, porque ela usa o detetivesco e o que é talvez a principal recompensa do leitor do gênero policial detetivesco, que é justamente no final descobrir, aguentar aquele livro para que finalmente saiba no final quem matou. Então isso também é obliterado, negado, rompido no uso que a Rivera, que nesse livro está fazendo uso da detetivesca do gênero noir e tudo mais, mas o que eu quero frisar é que é só mais um elemento do cânone da tradição literária que ela usa fazendo com um procedimento recorrente, que é romper a expectativa, né? E talvez romper um pouco esses gestos automáticos, que no caso da detetivesca e do gênero noir é saber quem fez, quem matou. Então, talvez num primeiro nível de leitura, no primeiro momento de leitura, chame a atenção justamente isso dos crimes, essa coisa um pouco gore dos cadáveres, etc. Mas à medida que você vai se ambientando e se familiarizando com os procedimentos desse romance especificamente, e a insistência na figura da Pizarnik, que a princípio, por que a Pizarnik está aqui? Mas está desde a cena do crime, com os versos colocados próximos ao cadáver, etc. Então, o romance te ensina a ler o próprio romance, né, nos elementos que vão aparecendo. Né? Então, me parece que está em jogo também uma releitura da própria figura da Pizarnik no cânone e uma releitura desses gestos automáticos de interpretação da figura e da obra da Pizarnik. Então, acho que isso que é o decisivo que eu queria salientar. Então, esse La Muerte me dá, de 2007, que, sem dúvida, dessa fase inicial, digamos, da Rivera Garça, é o mais legal, que eu acho. Né? Eu começaria a traduzir esse, por exemplo. Se Todavia me procurasse hoje, me dissesse... eu diria... Não, eu estou brincando. Vou chegar nisso, porque já tem um traduzido pela Autêntica Contemporânea, da Liliana, o Invencível, mas tem um segundo que eles estão prometendo para esse ano, que eu vou chegar lá. Então, isso, falei da Todavia, né, porque, enfim, falei da Tokarczuk, e uma coisa de pensar também com o passe da Rivera Garça aumentando cada vez mais, será que a Autêntica Contemporânea vai continuar tendo cacife para ter a Rivera Garça, né? Porque ela vai ganhar cada vez mais visibilidade. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. Não duvido que numa próxima feira de Frankfurt, a Todavia ou a Companhia das Letras tire a Rivera Garça da Autêntica Contemporânea. Então, continuando essa exposição sucinta do que a Rivera Garça já fez até um momento, que não é só um resumo da obra até o momento publicada da Rivera Garça. Né? Eu estou tentando salientar temas recorrentes e marcar essa... Assim, como a Rivera Garça não é uma ermitã. Existe essa palavra? Ermitã? Se existe o ermitão, por que não existe a ermitã? Ela. Não é. Ela é alguém totalmente atravessada pelo contemporâneo. E as estratégias de publicação dela contam essa história. Então, Verde Xangai é um outro romance. Também experimento com a linguagem, também experimento com a identidade, assim como o anterior, né? O anterior do anterior, o anterior. É uma mulher, Matilda Espinosa. Ela sofre um acidente de carro
quase morre num acidente de carro e resolve transformar a sua vida. Isso também é um tópico recorrente dentro de certa tradição, sobretudo estadunidense, do romance. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o Paul Auster, o romancista Paul Auster. Ele tem a trilogia de Nova York, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele fez 3 romances, mas ele transformou num romance só grandão, trilogia de Nova York. E, num determinado momento, tem um personagem que baseado num conto de um escritor anterior, que é o Hawthorne, do século XIX. Acho que é Wakefield, o nome do conto do Hawthorne. Acontece alguma coisa, agora não me lembro o que no conto do Hawthorne acontece, que o personagem decide mudar a vida. No romance do Paul Auster, ele resgata o Hawthorne e fala de um personagem que está caminhando pela rua e acho que cai a viga de um prédio em construção, alguma coisa na frente dele, algo assim, e ele decide mudar de vida, né? Então, tem esse modelo de um texto do passado, e aqui acontece a mesma coisa. E a Rivera Garça, embora não esteja isso dito no texto, eu não tenho nenhuma dúvida de que ela está citando esse jogo textual, mas aí agora com uma mulher que quase morre num acidente automobilístico e decide abraçar o seu alter ego chinês, que se chama Xian. Então, a Matilda abraça esse... mas, de novo, a gente não tem certeza, entende, o que acontece. Se ela tem uma metamorfose física... enfim, o fato é que ela abraça esse alter ego chamado Xian e vai para um hotel na Chinatown da Cidade do México. Então, relembrem a cena do Twitter de novo. Comunidades provisórias, pessoas se encontrando numa língua que não é a materna, vindo de línguas diferentes. Se cada um se falar na sua língua, eles não se entendem, mas a gente se encontra numa língua comum e aí pode fazer uma comunidade provisória, etc. Então, a Chinatown da Cidade do México, ela vai para um quarto de hotel fétido dentro lá e começa a escrever. Ela começa a criar parte desse livro que a gente está lendo a partir de cartas antigas que ela encontra, não sabe bem onde, notícias de jornal que ela vai encontrando e coisas que ela vai imaginando. Então, é um pouco o jogo de uma mulher mexicana que se transforma numa mulher chinesa, na Chinatown, dentro da Cidade do México, e que se transforma também em escritora. É isso que está acontecendo. E encontra uma série de personagens que oferecem histórias que ela escuta, com os quais ela convive, nesse café que se chama Verde Xangai. Tá? Então, o título vem desse lugar. Sigo, enfim. Teria outras coisas para comentar, sobretudo nesse uso das fontes que ela, né, joga, mas que talvez passe desapercebido no Verde Xangai, esse comentário que ela faz sobre o uso das fontes, entende? Se a gente não tem em mente aquele primeiro livro, por exemplo, que é a partir do mestrado, que é a partir de uma documentação muito mais clara e evidente, um manicômio que existiu, La Castaneda, etc. O que eu quero salientar aqui é que no Verde Xangai ainda tem essa discussão sobre um uso criativo das fontes, mas já diluído, não diluído, traz uma carga um pouco negativa, não é essa a ideia, mas, não sei, passa por uma engenhoca e a gente vê sutilmente os elementos que estavam antes. O que eu estou dizendo é, lá no primeiro livro fica muito claro que é um comentário sobre o uso de fontes e arquivos, etc. Aqui também, mas por um viés mais imaginativo, mais criativo. Sim, mas é ainda a Rivera Garça pensando como se pode fazer uma escritura a partir daquilo que os outros dizem, fazem, etc. Por mais que não fique evidente como fica no primeiro livro,
o manicômio, o nome da interna e assim por diante, ok? Mas continua acontecendo também nesse. E é por isso que ela enfatiza esse lugar que tem essa convergência de diferentes destinos e interesses, que é o Verde Xangai, que é o café. Tá? O seguinte, então, o Verde Xangai é de 2011. No ano seguinte, 2012, sai El Mal de la Taiga, que volta o detetivesco, o gênero policial, etc., que ela tinha, né, iniciado no romance com a Pizarnik, volta no El Mal de la Taiga, em que um ex-detetive volta à ativa, que também é um pouco um clichê, não? Quantos filmes a gente já viu que alguém desesperado vai falar com o detetive, semana que vem ele vai se aposentar? Já viram esse filme? Tem vários filmes. Ele está prestes a se aposentar, já está encaixotando as coisas, aí aparece alguém, desapareceu uma criança, não sei o quê, e aí o detetive a contragosto diz: eu prometo que eu vou encontrá-la. Não tem isso, né? Faz essa promessa, aí não consegue ir para a aposentadoria, e toma um tiro, enfim. Então, aparece isso aqui também um pouco, né? Esse jogo com os clichês, em que tem um ex-detetive que o marido convence esse detetive a buscar a esposa, mostrando um telegrama enviado por ela, que ele interpreta o marido como uma espécie de jogo, né? Ela teria fugido com um outro homem, mas o marido está convencido de que aquele telegrama, ou seja, um resíduo textual interpretado de uma determinada forma, e essa interpretação gera um convencimento de um outro personagem. Esse que, né, é a linha mestra, assim, um pouco a estrutura que organiza o romance, e que a Cristina Rivera Garça sempre faz, entende? Por mais rocambolesco que seja o enredo, tem sempre uma questão teórica por trás. Eles convencem, então, esse ex-detetive, que se torna de novo detetive, a ir atrás da mulher, que foi para a taiga, que é... A taiga é... Não sei se vocês estão familiarizados, mas é uma palavra que tem em português, que é um bioma, né, assim, mais do hemisfério norte, enfim, do frio, que é um lugar um pouco inóspito, um pouco um deserto de gelo, né? Enfim, então, ela vai para esse lugar. E um pouco como acontece com a Matilda, que vira Xian, essa mulher se transforma em escritora e o homem... Olha que o ato falho que eu ia fazer. Eu ia dizer o mulher. O mulher que ela leva com ela, eu ia dizer... Olha que loucura. O homem que ela leva com ela para a taiga é um tradutor. E... Então, aquilo que o marido interpreta como uma traição, na verdade, é algo muito mais audacioso, pretensioso, como dizer... Enfim, nisso, né? Assim, não tem nada a ver... Hã? É mais complexo. Ela arregimenta esse tradutor para eles irem para a taiga para escrever. E essa relação entre a mulher e o tradutor, enfim, eles vão jogando com a linguagem, com o espanhol, com o inglês e com... Enfim, se transforma um pouco numa discussão sobre a tradução dentro de uma narrativa que é essa mulher que foge para uma região inóspita para pensar sobre a linguagem. E, claro, e aí esse é o momento em que a narrativa vai se perdendo, digamos assim, né? E aquela desculpa realista do começo vai ficando cada vez mais distante, embora o detetive esteja sempre sendo retomado, né? A busca desse detetive pela mulher, em paralelo a essa viagem da mulher com o tradutor na taiga. Então, é uma questão assim, sair da cidade
em direção a uma região inóspita, né? Isso também é um movimento da Rivera Garça, de como a geografia interfere na criação literária, né? Isso também é um tema forte. Então, ela precisa sair da cidade e ir para uma região inóspita para poder questionar a linguagem, experimentar com a linguagem. E esse seria o mal da taiga. Essa transformação da linguagem, talvez. Ok? Então, agora a gente chega nos mais recentes, que eu acho que inaugura um segundo momento, talvez a trajetória da Rivera Garça, que é, por exemplo, a bolsa, a MacArthur, que ela acabou de ganhar, me parece que é mais uma resposta a essa transformação, a esse momento, do que ao momento anterior. Então, esse é o que vai sair esse ano pela Autêntica Contemporânea, a autobiografia do algodão. O Invencível Verão de Liliana saiu ano retrasado. A autobiografia do algodão é de 2020 e o Invencível Verão de Liliana é de 2021. 2021, então, né? Dois livros baseados em materiais que ela já vinha apresentando e trabalhando e publicando em revistas, enfim. Isso também é um traço muito recorrente da produção artística, acadêmica, ensaística da Rivera Garça. Ela está sempre testando o terreno em diferentes publicações, em diferentes revistas, na internet. Então, ela é muito aberta para pequenas revistas, pequenas editoras, jovens intelectuais, acadêmicos que, né, querem fazer coisas e chamam ela e ela contribui, etc. Então, a autobiografia do algodão é muito interessante. Inaugura aí uma trilogia que aí me parece que o projeto da Rivera Garça ganha um lastro teórico, conceitual muito forte, muito interessante, assim, que é algo que eu próprio ainda estou tentando elaborar, entende? Então, ao contrário do Sebald, a Cristina Rivera Garça é um objeto, para mim, é um objeto de pesquisa ainda recente. Então, eu ainda estou um pouco na fase da paixão, sabe? Que não vê defeitos. Não, e assim, um pouco mesmerizado pelas várias camadas que ela consegue colocar nos textos, né? Então, primeiro, essa autobiografia do algodão, que pensem lá no primeiro romance da Matilda Burgos, que no interior trabalhou nos campos de baunilha, depois foi para a cidade grande, se prostituiu até terminar no manicômio. Essa é a trajetória da Matilda. E então a autobiografia primeiro, a autobiografia de quem? Né? Da própria Cristina Rivera Garça, que é a narradora desse livro. A gente entende lendo o livro que é sobre ela. Mas como pode ser uma autobiografia do algodão? Né? Então, isso também tem um aspecto muito importante, interessante na trajetória da Rivera Garça, que é uma deriva teórica, temática, que talvez vocês já tenham visto, que é a das plantas, né? E a questão do meio ambiente de uma forma geral, né? Do planeta, antropoceno, enfim, várias etiquetas têm aparecido nos últimos anos. Talvez vocês já tenham ouvido falar do Coccia, Emanuele Coccia, o italiano, que, né, tem um Mancuso também. Mas, enfim, isso das plantas tem circulado bastante, e a Rivera Garça está comentando esse contexto
mas com uma torção muito específica. Isso que é muito interessante, né? Ela sempre consegue transformar o alheio em próprio, de uma forma muito criativa, muito disruptiva, muito interessante. Então, ela fala do algodão, um pouco como quem fala da vida das plantas e etc., mas o que ela está falando aqui é da sua própria família, das gerações anteriores da sua família, e familiares e também próximos, das mesmas pequenas cidades do interior do México que trabalharam em torno da plantação e colheita do algodão. Então, é uma autobiografia porque ela parte de si, mas querendo encontrar em si, e a partir da pesquisa que ela faz, nesse sentido que é uma autobiografia, no sentido de que é uma escrita da vida dela como pesquisadora dessas vidas alheias, que são das gerações anteriores da família dela que trabalharam com o algodão. Ela é a narradora. Ela é a narradora sempre. Sempre. E, sobretudo, nessa tendência mais recente, isso fica cada vez mais forte. Ela é a Cristina Rivera Garça narrando isso? Isso. Essa é a autobiografia dela, entendeu? Mas é também do algodão, e como o algodão se misturou à família dela e de muitas outras pessoas do México. E outro elemento fundamental e muito bonito, muito interessante, tem a ver com a relação do algodão com o tecido e, consequentemente, com o texto, na relação texto-tecido. Enfim, né, isso os pós-estruturalistas, Barthes falou bastante, né? Texto-tecido, tecer o texto e tudo mais. Então, resgatem essas metáforas bartesianas e pensem nelas aqui ressignificadas, repotencializadas por essa perspectiva que só a Cristina Rivera Garça pode dar, né? Então, ela acessa vários temas, várias questões a partir dela, mas pesquisando os outros, escutando os outros e indo atrás desses resíduos dos outros, que são da sua família, mas não necessariamente, né? Porque eram várias pessoas anonimizadas pela história, se a gente pode dizer assim, né? Trabalhadores, camponeses, etc. E tudo isso no México, né? Que tem uma força, uma questão histórica muito forte com o uso da terra, com as revoltas de trabalhadores da terra, de camponeses, etc. Então, também tem essa carga muito forte quando ela fala do México na autobiografia do algodão, ok? Então, isso... enfim, e a questão do território, a questão da fronteira, a relação entre México e os Estados Unidos, né? Tudo isso aparece. A questão do capital, do dinheiro, a questão de uma sobreposição entre aquilo que era as terras do algodão no passado e que hoje é dominado pelo narcotráfico. Então, ela, né, comenta muito isso, também diferentes violências em diferentes períodos e épocas. E também ela vai... Como eu falei em alguns outros casos, como ela singulariza casos de escritores do cânone, que ela atualiza, ressignifica. No caso da autobiografia do algodão, tem 2 escritores, o José Revueltas e a Glória Anzaldúa. São 2 nomes importantes que estão tecidos, né, costurados no tecido-texto da autobiografia do algodão. Então, ainda mais isso de complexificador do jogo autobiográfico. Uma autobiografia que é feita a partir de biografias alheias, né, desses escritores. E depois, em 2021, sai o Invencível Verão de Liliana,
que é, de novo, uma narradora identificada como Cristina Rivera Garça, acessando a sua própria história e querendo dar conta de uma morta, né? Retomando aquilo que eu falei no começo da relação com a Adriana Cavareiro, né? Que é a própria irmã assassinada pelo namorado. Então, a Cristina Rivera Garça, narradora, fala de si como a pessoa que, muitos anos depois do feminicídio, da morte da irmã, volta ao México para tentar fazer com que o processo ande, né? E nesse movimento conta a vida da irmã a partir da sua própria memória, a partir das cartas e dos diários da irmã, da Liliana, que ela coloca dentro do romance, com uma tipografia diferente, criada especificamente para o livro. Então, ela reproduz algumas imagens, como ela faz em vários dos livros, mas quando ela cita as palavras da Liliana, e no final do livro é muito interessante que ela dá crédito ao designer que ajudou ela, Cristina Rivera Garça, a criar tipografias que se assemelhavam à grafia da irmã. Então, e pensem aqui numa escrita que não é própria, que não é auto, mas que é feita comunitariamente, digamos assim. Por mais que a Cristina Rivera Garça, sim, seja a autora do livro, que organiza todos esses elementos, mas ela deixa a costura à mostra, talvez, para continuar na metáfora bartesiana, e está sempre identificando os interlocutores, está sempre identificando as pessoas que, ao longo do romance, são absorvidas pelo romance como coautoras e coautores. Isso é muito importante. E também, nessa descrição, só consigo chegar até um ponto, entende? Porque é a experiência do próprio livro. Virar a página e ver essa tipografia diferente, chegar ao final do livro e ver uma espécie de pós-fácil assinado pela própria Cristina Rivera Garça, dando os créditos às pessoas que ajudaram ela a escrever, inclusive o designer que fez a tipologia e assim por diante. Mas, pode sim. Tem um microfone. Eu só queria que você falasse um pouquinho para a gente por que você identifica nesses dois livros um novo ciclo, uma virada aí. Vou enfatizar isso, sim. Então, acho que vai ficar um pouco mais claro à medida que eu for finalizando essa parte da Rivera Garça. Mas, assim, é uma tentativa da minha parte, entende? É um pouco uma coisa que eu estou ensaiando aqui, de fazer essa divisão, baseado tanto em elementos textuais. Algo mudou na poética dela, a partir da autobiografia do Algodão, isso, mas também uma leitura que eu faço contextual, onde a Cristina Rivera Garça está em anos recentes, entende? E também é um pouco uma aposta que eu faço. Vamos ver o que ela vai fazer nos próximos livros. Que eu acho que ela vai continuar nessa linha, disso que eu chamo de uma trilogia, que é a autobiografia do Algodão. Na verdade, é uma trilogia feita que começa com o Había Mucha Neblina, ou Humo, ou não sei o quê, que é de 2016. Aí, 2020, sai a autobiografia do Algodão, e 2021, o Verão de Liliana. Okay? Então, porque, estranhamente, esse aqui é mais identificado como ensaio e não tanto como romance. Embora ele seja quase que indistinguível dos outros anteriores, tanto da Liliana quanto do Algodão. Mas
nessa trilogia provisória que eu estou montando aqui, ele começa com ele, ok? Então é algo de provisório, entende? Mas eu vejo um desenho diferente dos outros romances que eu comentei aqui para vocês, né? A partir de 16, com esse Había Mucha Neblina, ou Humo, ou não sei o quê, que eu coloco junto com esse outro livro dela, que é Los Muertos Indóciles, que é de 2013. Enfim, depois acho que teve uma reedição e que ela acrescentou coisas. Isso também é interessante, mas ao mesmo tempo um pouco complica um pouco a vida do pesquisador, porque a Rivera Garça, e acho que ela vai continuar fazendo isso também, à medida que os livros vão sendo resgatados e publicados pela Random House, né? Isso também é um signo de distinção e mostra, né, por mais que a Tusquets não seja uma editora pequena, não dá para chamar a Tusquets uma editora pequena, ela não tem o tamanho da Random House, né? Que é um conglomerado, etc., uma multinacional absurda, cavalar e tudo mais. Então, isso também é um elemento. Então, o que eu estava dizendo, que complica a vida do pesquisador, porque à medida que ela acrescenta contos em livros de contos. Eu nem entrei nos livros de contos, por exemplo, deixei completamente de fora. Mas edições pequenas que voltam e ela acrescenta coisas, modifica coisas, bota pós-fácios, bota prefácios. Então, no caso dos Los Muertos Indóciles, é um livro grande que é uma coletânea de textos dela, que saíram antes em diferentes lugares e tudo mais. Então, tudo isso para dizer que é uma obra dinâmica, que ela própria está modificando coisas do passado. Então, enfim, é uma coisa que está acontecendo ainda, né? Não sei bem para onde vai. Mas eu separei esses dois, por mais que eu coloque esse como o início da trilogia, né? Eu coloquei esses dois porque são mais identificados como ensaios. E é nesse Los Muertos Indóciles que ela vai falar nominalmente da Cavareiro. É aqui onde tudo começa com a Adriana Cavareiro. Mas também aparece a Adriana Cavareiro nesse livro Había Mucha Neblina, ou Humo, ou não sei quê, que é uma frase do Juan Rulfo. Já ouviram falar? Não, nunca ouviram. Pessoas nunca ouviram falar do Juan Rulfo. Ótimo. Então, tem pessoas que já leram Juan Rulfo e tem pessoas... E agora, como é que eu faço, né? Pessoas que já leram Juan Rulfo e pessoas que nunca ouviram falar do Juan Rulfo. Então, o Juan Rulfo foi um escritor mexicano muito importante. Vou botar aqui rapidamente. Então, esse é o elemento do cânone da tradição que a Cristina Rivera Garça resgata para fazer esse projeto, entende? Então, de novo, isso que se repete, isso que ela insiste, né? Eu não faço o meu trabalho da minha cabeça. Né? Eu acordo um dia com vontade de escrever, bateu a inspiração e eu vou sentar na minha mesa e vou escrever. Nada mais estranho ao modo como a Cristina Rivera Garça vê a escritura, a literatura. Né? São projetos de investigação. Isso que é interessante, né? Ela tem curiosidades e é evidente que isso vem do treinamento dela como acadêmica, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante ver como ela se liberta das amarras acadêmicas, digamos assim como fazia o Sebald. Um pouco por isso que eu tentei colocar os dois aqui no curso, entende? Porque estão envolvidos em pesquisas, em investigações, em curiosidades. Então, esse é o Juan Rulfo, escritor mexicano. Vale muito, muito, muito a pena ler, realmente, e facilita muito o fato de ele ter publicado apenas 2 livros. Então, ele é um famoso escritor do não, que o Henrique Villamatas coloca naquele livro Bartleby e Companhia, sobre os escritores que abandonaram a literatura. Então, o Juan Rulfo abandonou a literatura, escreveu 2 obras-primas, uma coletânea de contos e um romance.
então nasce em 17, morre em 1986. E na década de 50 publica esses 2 livros e depois nunca mais, enfim. E dizia, acho que em entrevistas aparece isso, mas virou um pouco uma anedota literária, que ele dizia que o tio que contava as histórias para ele tinha morrido. Por isso que ele abandonou a literatura. O que é muito Rivera Garciano, né? A minha literatura vem do que os outros me dizem. E eu digo que é muito Rivera Garciano porque a própria Rivera Garça insiste muito nisso no livro, né? Sobre o Juan Rulfo, esse. Em que ela diz, né, assim... que enfim, que o Juan Rulfo é algo que ela lê desde criança e que sempre que ela lê, ela encontra coisas diferentes. E chegou um momento da vida dela em que talvez ela tenha começado a fazer uma coisa diferente, entende? Isso aparece muito forte nesse livro sobre o Rulfo, entende? Ela começa a fazer uma outra coisa. Essa narradora chamada Cristina Rivera Garça, que quer jogar tanto com as ferramentas da academia quanto com as ferramentas da imaginação né, da criação literária, isso aparece com força. E ela volta ao México e viaja e vai nos lugares por onde o Rulfo passou e vai investigar tudo aquilo que o Rulfo fez que não era literatura. Isso que é o mais interessante, né? Os trabalhos que ele teve fora da literatura. O que ele teve que fazer para ganhar a vida, para ganhar dinheiro, para ter o sustento e etc. É nisso que ela insiste, e ela própria então viaja, retorna ao México querendo retraçar um pouco os passos do Rulfo. Então é muito, muito interessante. E aqui faço uma outra digressão, como eu fiz com o Vítor Ramil, de um outro romance espetacular de um escritor angolano chamado Rui Duarte de Carvalho. Ele tem um livro chamado Desmedida, que é uma triangulação Portugal, Angola, Brasil, em que o Rui Duarte de Carvalho ele nasce em Portugal, mas ele vai cedo para Angola, trabalha em Angola e começa a viajar para o Brasil. Então ele faz essa triangulação num livro que é um romance, mas que também é muito ensaístico e que tem um narrador que se identifica como Rui Duarte de Carvalho. E ele vem ao Brasil, entre outras coisas, para encontrar o sertão do Guimarães Rosa e do Euclides da Cunha. Então, deliberadamente, ele vai com os livros debaixo do braço, viaja para o interior do Brasil para encontrar essa terra que aparece na literatura. É brilhante, é espetacular, é um dos grandes romances das últimas décadas, sem sombra de dúvidas. Desmedida, do Rui Duarte de Carvalho, que é muito, muito próximo do que a Rivera Garça faz com o México e com o Juan Rulfo nesse livro. Então, a Cavareiro, né? A Cavareiro tem uma série de obras. Essa é a obra que a Cristina Rivera Garça cita no Los Muertos Indóciles, que é o horrorismo, que é sobre a violência, né? Sobre o inerme. Não sei se essa palavra existe em português. Faz sentido? Inerme, que é a pessoa que não consegue reagir, a pessoa inerte, talvez, né? Eu esqueci de ir atrás dessa etimologia. Mas, enfim, se entende, né? A pessoa que não consegue se defender, enfim, a pessoa... E, enfim, é um livro espetacular. Acho que aqui da Cavareiro, aqui no Brasil, só saiu pela UFMG. Um terceiro livro que eu não coloquei aqui, que há mais de uma voz para a tradução literal do italiano, que no Brasil se chama Vozes Plurais. Esse que você trabalha na sua dissertação, né, que você estava comentando ontem. E que eu fui pesquisar e descobri que está esgotadíssimo na estante virtual, custando R$250. Uma viagem. Pois é, então, isso. O meu não está. O meu livro sobre o Zebald da FMG não está esgotado.
facilmente encontrável, porque não está vendendo nada. Enfim, esse é sobre... É esse que a Cristina Rivera Garça cita diretamente, aquilo que eu falei no começo, né, a partir da tradução para o inglês. E eu quero comentar também esse outro livro da Cavareiro, que é aquele segundo nível que eu estava falando para vocês no começo, que é, por mais que a Cristina Rivera Garça não cite esse livro aqui, a Rivera Garça, eu imagino que se lesse esse livro, ia encontrar a sua própria poética desmembrada, esmiuçada, explicada, com muitas aspas, no livro da Cavareiro. E o inverso também é verdadeiro. Se a Cavareiro tivesse tido acesso à obra da Cristina Rivera Garça antes de escrever esse livro, algo que é impossível, porque é um livro da década de 90 e a Rivera Garça ainda não tinha escrito a sua obra, então venham comigo nesse delírio, certamente teria incorporado a poética da Rivera Garça dentro dessa filosofia da narração que ela propõe. Okay? Então, é um pouco desrespeitando as cronologias, eu quero propor esse cruzamento de leituras. Okay? Então, em um dos livros que coletam, que reúnem textos de ocasião da Cristina Rivera Garça, que eu não cheguei a comentar, porque trouxe para esse momento, que chama Doler-se, textos desde um país ferido. Tem uma das sessões em que ela dá o título de Sob o Céu do Narco, né, do narcotráfico, dos narcos, enfim. Então, uma das sessões, das subseções dentro dessa sessão, ela chama justamente de horrorismo. Okay? Então, assim, não tem como resumir o projeto da Cavareiro no livro sobre o horrorismo, porque é extremamente complexo, não vou fazer justiça, mas, enfim, basta dizer que ela vai dos gregos a Abu Ghraib e Guantánamo. Abu Ghraib faz sentido para todo mundo, aquelas fotos, né, dos soldados estadunidenses torturando prisioneiros, enfim. Todo mundo lembra disso, dessas fotos que eles, né, aparecem torturando e posando, enfim. Então, ela vai dos gregos a Abu Ghraib e Guantánamo e as torturas e a necropolítica contemporânea, etc., buscando os registros desse horrorismo, né, dessa violência extrema sobre o corpo daquilo que ela chama do inerme, o inerte, a pessoa que não pode revidar, etc., o fraco. A Cristina Rivera Garça, então, ela, de novo, vejam, vou insistir, né, ela faz essa torção no texto alheio para falar do próprio. Então, ela pensa o horrorismo no México, que é de onde ela vem, de onde ela fala. Embora essa posição não seja pura, como eu enfatizo, ela está sempre pulando a fronteira de um lado para o outro e etc. Então, e no horrorismo ela traz a Medeia, a Medusa, que está aqui, né? Então, ela está falando da Cavareiro sem falar diretamente da Cavareiro. Então, aqui aparece esse jogo prosa-poesia que a Cristina Rivera Garça faz frequentemente, tanto nos livros de ficção quanto nos livros de ensaio. Entende? Então, ela está sempre articulando essa expectativa do leitor diante de um texto de prosa, diante de um texto de poesia, tanto dentro do registro ficcional quanto do registro ensaístico. Entendeu? E, com isso, oscilando essas posições. E aqui ela está, enfim, né, dei uma olhada, assim, não é para ir na letra do texto, eu só queria mostrar a composição do texto, a materialidade do texto e esse jogo de citações, esse jogo de captura da fala do outro, né, de uma mãe que perde um filho a partir
grosso modo, da guerra entre Estado e narcotráfico, né? E milícias no México e tudo mais. Okay? Então, é isso que está acontecendo aqui, entende? Ela está se apropriando da Cavareiro dentro da sua poética e das suas preocupações, entende? E jogando com essas frases capturadas na imprensa ou com pessoas que ela... A bala era para mim, mas matou meu filho. A bala era para mim, mas matou meu filho, acrescentou. A mesma coisa. Né? O jogo poético de ênfase de ritornello, talvez. Então, essa mulher ainda apresenta no corpo dela o resquício desses estilhaços, né? A palavra inerme, o gesto da vítima. Então, ela retoma o termo da Cavareiro, que eu não sei se existe também em espanhol, eu imagino que exista, mas não tenho certeza, não posso afirmar se ela está... me parece uma palavra latina que faz sentido tanto no italiano, quanto no espanhol, quanto no português. E um registro mais factual da procissão dos meninos mortos e um corte, uma passagem para uma reflexão teórica, né? Uma ontologia da vulnerabilidade, condição humana que nos expõe à dependência do outro, tanto ao seu cuidado como ao seu ultraje. Uma reflexão filosófica, né? Se há uma, é isso. A ontologia já começa com, né, algo de mais filosófico, de filosófico por excelência. Tá. E vou para os mortos indóciles e já para mostrar o momento. Então, acompanharam, né? Eu estou falando desse texto do Dolez, é um outro livro, e agora vou para o Muertos Indóciles, que é um livro de ensaios em que ele elabora mais diretamente a Cavareiro. Então, o México, como poucas nações no planeta, vejam, ela está singularizando a condição mexicana a partir daquilo que ela lê na Cavareiro, por mais que a Cavareiro não fale do México. O horrorismo contemporâneo, formas de violência espetacular e extrema, que atentam à vida humana, mas também quanto à condição humana, sobretudo a condição humana. E aqui, uma outra digressão, uma outra leitura é 2666 do Roberto Bolanho. Faz sentido para todo mundo? Roberto Bolanho, escritor chileno, que o seu grande romance póstumo, 2666, que tem uma parte que se chama A Parte dos Crimes, que é sobre esse horrorismo no México contra as mulheres, né? Então tem uma costura aí com a Rivera Garza, uma epidemia mexicana dos narcos de sequestrar mulheres jovens para todo tipo de horror nas festas dos narcotraficantes, né? E depois jogam os corpos. As máquinas de guerra atuais não pretendem, como fizeram aquelas da Era Moderna, estabelecer estados de emergência e gerar conflitos bélicos com o fim de dominar territórios. Em um contexto de mobilidade global, em maior concordância com noções nômades do espaço como entidade desterritorializada ou em segmentos, as máquinas de guerra da necropolítica reconhecem que nem as operações militares, nem o exercício do direito de matar são um monopólio dos Estados. E o exército regular não é, portanto, a única forma de levar a cabo essas funções. Então, é uma desregulação do uso da violência que a Cavareiro fala, e que a Cristina Rivera Garza quer dar uma torção específica no caso do México. E talvez a constelação esteja ficando mais clara, porque ela fala disso com a Liliana, com a própria irmã, né? Então, e aqui ela está falando a partir da Cavareiro, né, de um panorama mais geral, mas é um panorama do qual ela já se ocupa, né, e vai ainda se ocupar
e dá uma refração específica. Aqui, ainda nos muertos indóciles, essa parte é interessante porque é quando ela começa a passar, ela usa cavareiro para fazer uma outra coisa, entende? Porque a cavareiro tem uma preocupação filosófica muito restrita e específica, que é a condição humana diante desse horrorismo. Esse é o ponto da cavareiro, né? Como que a gente reconhece ainda a condição humana nesse horrorismo? E variações desse tema que vem muito da Hannah Arendt, que é um pouco uma matriz para cavareiro. O que a Rivera Garza quer fazer ela faz uma primeira torção levando para o México, e agora ela faz uma segunda torção que é para a questão da escritura. Essa escritura que quer acessar posições que não são subjetivas, que dizem respeito a uma vivência comunitária, talvez, né? Então, a partir da Cavareiro, entende, ela vai acessar um pouco uma situação de choque, de trauma que a Cavareiro diagnostica, e a Cristina Rivera Garza leva isso para certos processos de escritura eminentemente dialógicos, ou seja, aqueles que no regime da autoria, como produtora de sentido, se deslocou de maneira radical da unicidade do autor em direção à finção do leitor, que, em lugar de se apropriar do material do mundo que é o outro, se desapropria. A essa prática, porque acontece em condições de extrema mortalidade, em suportes que vão do papel à tela digital, é o que eu começo a chamar de necroescritura neste livro, Los Muertos Indóciles. Então, ela propõe essa categoria de necroescritura a partir do trabalho da Cavareiro, entende? Mas que não está na Cavareiro. E é por isso que eu trouxe esse trecho. A poética que a sustenta sem propriedade, ou desviando constantemente o conceito e a prática da propriedade, mas numa interdependência mútua com respeito à linguagem, denomino essa poética de desapropriação. Menos um diagnóstico da produção atual e mais um efeito de leitura crítica daquilo que se produz atualmente. Esses termos pretendem animar uma conversa na qual a escritura e a política são relevantes na mesma medida, digamos assim. Então ela traz a ideia de necroescritura e de desapropriação para fazer não tanto um diagnóstico da produção atual, mas pensar esse efeito de leitura crítica daquilo que se produz atualmente. Então isso serve tanto para ela quanto para as coisas que ela está lendo na contemporaneidade, né? Enfim, né, o argumento é mais complexo, mas ela usa Cavareiro para acessar essa questão dos mortos, para falar de uma necroescritura, tanto no sentido de denúncia dos assassinatos, dos crimes, mas também como uma escritura que seja regida por essa desapropriação, entende? No sentido que também uma desapropriação porque essa escritura está atenta a esses mortos, a esses outros que ficaram esquecidos, que ficaram soterrados, né? E assim por diante. Como ela faz, talvez, com a Amparo Dávila, a escritora mexicana do Insólito, do Fantástico, lá naquele primeiro livro, com o próprio Juan Rulfo, que eu não cheguei a comentar, mas o Juan Rulfo escreve sobre os mortos, né? Assim, a literatura do Rulfo é
sobre os mortos, sobre as fronteiras porosas entre vivos e mortos, né? E como isso e como a geografia mexicana privilegia esse tipo de reflexão, né? O Rulfo defende um pouco essa ideia, né, de que, enfim, acho que todo mundo já viu o Dia dos Mortos, né, as festas mexicanas com os esqueletos, né, tem até desenho da Disney sobre isso. Espera o microfone. É que para mim não ficou muito claro o que ela chama de necroescritura, quando você diz que ela diz que a escritura e a política são relevantes. Ela está de alguma forma unindo escritura e política? Sim. Qual é o objetivo dela de fazer essa necroescritura, de falar desses mortos? Isso não ficou muito claro para mim. É multifatorial. O que eu falei muito rapidamente, ela quer tanto investir nessa questão da denúncia, como ela faz, por exemplo, no livro sobre a irmã dela. Aquilo é uma necroescritura no sentido de que há uma pessoa morta, que é a irmã dela, que foi morta por ser mulher, então um feminicídio, e foi morta por uma pessoa na qual ela confiava. Enfim, então, tudo isso... Então, necroescritura nesse sentido, por exemplo, da própria irmã, e o assassino, todo mundo sabe quem é o assassino e ele está livre, tem uma nova família, etc. Ela comenta isso, todo mundo sabe, ele não está preso. Então, esse sentido existe, mas existe também no mesmo sentido da Amparo Dávila, ou do Juan Rulfo, entende? Necroescritura nesse sentido de explorar o potencial não utilizado desses mortos. Seus ditos e escritos e vivências e resíduos textuais e arquivos e assim por diante. É mais complexo, tem várias outras coisas, mas eu separei desses dois eixos principais, entende? Que ela pega a partir da Cavareiro, isso que é interessante, né? Ela pega a partir da Cavareiro, que é uma discussão filosófica sobre esses eventos extremos de violência, como, por exemplo, Abu Ghraib. Mas ela quer a Rivera Garça transformar isso numa uma ferramenta de escritura, talvez. Faz sentido? Mas tem esses dois eixos, né, que são no caso da Liliana, isso ficou muito claro, o feminicídio e a questão da necroescritura como, né, lançar luzes para injustiças e traumas ainda não elaborados, mas também algo mais, talvez mais lúdico, criativo, entre aspas, né, que também faz parte das necroescrituras. Pode sim. Vou para o verão da Liliana, então. Você falou rapidamente do outro livro da Cavareiro, que ela fala lá da filosofia da narração, alguma coisa assim. Tá, e você disse que que você fazia alguma relação com a escrita da Rivera Garça. Isso. Eu queria saber o que é, assim, por que você faz essa relação e que filosofia da narrativa ela propõe? Tá, vou chegar nisso. Vou chegar nisso bem rapidinho, então. Porque eu ia chegar nisso no final, a partir de uma leitura de alguns trechos do Verão de Liliana. Isso, mas eu ia chegar lá, sim. Talvez eu tenha preparado mais material do que o tempo, mas, enfim, vamos lá. Então, a Cristina Rivera Garça, narradora do Verão de Liliana, falando sobre a sua irmã. A partir de uma visita ao cemitério com os pais, né? Vou ao cemitério na companhia de meus pais, é dia 4 de outubro, Liliana tem agora muito mais anos sob a terra do que os que já viveu em cima dela.
Então, de certa forma, não sei se vocês entendem também nessa frase, que ela, de certa forma, continua viva sob a terra, e ela está contando esse tempo e incorporando na narrativa esse tempo que a irmã dela viveu mais sob a terra, né? É o que está acontecendo aqui, me parece, não? Teria sido seu aniversário número 51. É seu aniversário. Teria sido, o jogo do tempo verbal, né? Que faz alguma coisa com essa vida. Libra com ascendente em Capricórnio, um galo no horóscopo chinês. O chinês, Xangai, verde Xangai. Aqui estamos nós, os três, ainda convidados para sua vida e sua memória. Trazemos conosco a enxada para limpar a sepultura na qual há tantos anos escolhemos colocar apenas uma pequena placa tumular, com seu nome e as datas de seu nascimento e morte gravadas na parte superior do retângulo escuro. E trazemos também uns baldes de plástico para transportar água e regar as flores que compramos, como fazemos há 30 anos, no mesmo lugar à beira da estrada. Fora do cemitério, até parecemos pessoas normais. Lá, do outro lado do portão de ferro, cada vez mais enferrujado, caminhamos e comemos, cumprimentamos pessoas, celebramos triunfos, oferecemos condolências, vamos às aulas ou festas. Lá fora, passeiam as vidas que continuaram. Não vou nem explicar, né? Porque eu acho que tem uma força autoevidente, me parece, não? Essa, né? Tratá-la como viva, apesar de morta, e um pouco instaurando esse regime, né? O lá e o cá. E isso é o livro inteiro, entende? Assim, não tem uma sessão para Liliana, uma sessão para Cristina, os pais, é tudo misturado, e aparecem as cartas que o pai escreveu para Liliana, que escreveu para Cristina, que elas trocaram cartas, enfim. Então, reitero, essa minha descrição não faz justiça ao livro, a nenhum livro da Cristina Rivera Garça, que é muito pouco, assim, início, meio e fim. Tem uma experiência da montagem do jogo. Aqui, a tipografia que eu falei, a voz da própria Liliana. Então, necroescritura nesse sentido, entende? Essa voz aparece na escritura, elaborada por essa escritura, que não é da Cristina Rivera Garça, que é da própria Liliana. E aqui uma amostra daquilo que eu estava falando para vocês, da tipografia desenvolvida especificamente para o romance. Que, enfim, aí eu não sei exatamente, esse eu não consegui fazer o cotejo com a edição em espanhol, não sei se é a mesma tipografia, ou se eles, na edição brasileira, simplesmente inventaram uma tipografia, entende? Pode ter acontecido, né? Algum tempo depois, ao terminar o primeiro ano do ensino médio com notas de que se orgulhava, Liliana confirmou a existência do namoro numa carta datilografada enviada a uma prima mais ou menos da mesma idade, com quem ela manteve uma correspondência intermitente, mas constante ao longo da vida. Letícia, não acho que você tenha qualquer problema que te leve à morte, então nem vou te perguntar isso, ok? O problema é que também não estou morrendo nem nada, e já que é assim, não tenho motivo para te escrever. Mas como já saí de férias e estou de bobeira, preferi escrever para uma prima que nunca, isso mesmo, me responde. Você. Então, tem esse tom da pesquisadora que vai atrás das cartas do objeto de pesquisa. Tem esse jogo muito interessante de uma força que está aqui, da família, com os pais, né? Um patos, uma patografia, e intercalado com esses momentos de uma prosa direta de uma pesquisadora que foi atrás das cartas dessa pessoa e está aqui colocando algumas das cartas para a gente poder ver. Então, né? E isso também é muito deliberado da parte da Cristina Rivera Garça, e que dá essa intensidade muito característica e, além da tipografia, claro, as coisas que ela está dizendo, né? Eu trouxe esse trecho justamente porque ela está falando da morte, né? Então, ainda viva. Então, necroescritura também nesse sentido, né? De explorar essa fronteira que a literatura permite entre o vivo e o morto, nem vivo nem morto, simultaneamente vivo e morto, que é o que está acontecendo aqui, simultaneamente vivo e morto pela literatura.
De novo, né, um trecho. Em maio, porém, as dúvidas de Liliana cresciam e uma inquietude generalizada que ela chamava de nervosismo ou histeria perpassava suas cartas. Aqui o assassino já aparece. Ela se perguntou muitas vezes se Ângelo já tinha se cansado dela, ao mesmo tempo que a própria ideia lhe parecia inconcebível. Então, uma tensão entre coisas contraditórias, né? Eu não acho que o amor, a insistência e a compreensão podem acabar em pouco tempo. Ou podem. Sim, eu acredito que no momento as coisas acabam, ou pelo menos há um momento em que a gente fica tão desiludido que as coisas começam a se destruir. Certo? Um momento. Em um momento. O que será o tempo? Ainda não consigo entender muito bem o que é isso. Pode ser medido, mas o que é o tempo? A palavra insistência é a primeira vez que aparece no vocabulário de Liliana, e não seria a única. Esse final também é muito revelador. A leitora treinada, a Cristina como narradora, irmã, mas também acadêmica, leitora treinada, singularizando significantes que podem ser significativos. Insistência é a primeira vez, então é quase uma cena filológica. O filólogo, é a primeira vez que aparece esse termo nesse texto, né? Na história de uma língua, etc. Então, né, eu vejo aqui um pouco essa cena da leitura informada, acadêmica, profissional. Mas não só isso, porque a palavra é muito significativa. Insistência, ela falando do relacionamento dela com o homem que vai ser o seu assassino, e essa palavra que vai pouco a pouco aparecendo, insistência. Faz sentido ou estou viajando? Faz sentido, né? E é um pouco ela lendo os sinais. Ela está trapaceando e ela sabe, e isso faz parte do romance. Ela está trapaceando, entende? Porque ela já sabe o que vai acontecer. E em vários momentos ela comenta isso, né? Não que ela não usa essa palavra, sou eu que estou usando essa palavra, trapacear. Mas aí também está parte da graça do romance. E é uma coisa muito ambivalente na experiência de leitura. Porque a gente reconhece que é uma coisa muito habilidosa, essa trapaça que ela faz, sabendo que a irmã vai morrer, e incorporando esse saber posterior no romance. E você lendo, você quase acha que pode salvar a Liliana, de certa forma. É ambivalente, é complexo. E aí eu pelo menos me senti mal lendo, entendendo que em alguma dimensão, em algum plano daquele romance, ela poderia se salvar, entende? Se a narradora tivesse lido os sinais no tempo que ela poderia ter feito alguma coisa. Faz sentido? É um pouco bizarro, né? Assim, mas é o que está aqui, é o que está aqui. Isso também faz parte do que ela está escrevendo. Ela escreve esse livro para se perdoar, de certa forma. Eu não sabia naquela época o que eu sei agora. E ela, por exemplo, ela insiste, ela é mais velha, então ela viajou para os Estados Unidos para estudar. Então, os anos finais, elas não conviveram muito. Então, ela se culpa com isso, entendeu? Então, tem 1000 coisas. De novo, não faço justiça ao romance. Tem que ler, é a experiência que é multifatorial. E aqui, ele trouxe 2, para terminar, testemunhos. Então, chega um momento em que a Cristina Rivera Garça, narradora, vai atrás das pessoas que conheceram a Liliana. Laura Rosales. Como não vou me lembrar dela se foi a primeira pessoa a falar comigo no meu primeiro dia na faculdade? Ela estava lá quando cheguei à sala de aula. Seus cabelos longos e lisos, seu sorriso franco e aqueles braços e pernas tão compridos. Era tão alta e muito feminina, embora não usasse um pingo de maquiagem. Liliana era muito bonita, mas agia como se não soubesse, ou como se, sabendo, não desse muita importância a isso. Seu senso de humor era mais chamativo do que sua beleza.
Ela zombava de tudo e todos de uma forma leve e festiva. Seu sarcasmo era muito fino, muito agudo e acertava o alvo. Liliana era uma garota especial. Laura Rosales. Então, ao longo do romance, vão aparecendo essas vozes, esses personagens que a Cristina Rivera Garça vai transcrevendo. Manolo Casijas Espinal. Não quero ter namorado, ela declarou um belo dia a todos que quisessem ouvi-la. E por quê? Perguntei-lhe, como se não me importasse, jura? Porque depois os homens acreditam que a gente é propriedade deles, disse ela. E eu não vou aceitar isso, não combina comigo. Eu não tinha insinuado e muito menos perguntado nada, mas ela deve ter percebido que eu a desejava com todo o meu coração. Ela podia ler nas entrelinhas, a mim e a todos os outros, menos o assassino. Também isso aparece, né? Como uma pessoa tão sensível, esperta e diferente, especial, não viu. Tinha essa capacidade de saber com certeza o que mal víamos sobre nós mesmos. Eu me apaixonei por ela à primeira vista, quando nos conhecemos na mesma turma no 4º semestre, quando começamos a ter aulas de arquitetura propriamente ditas. Liliana era extrovertida, muito sociável e simpática. Acima de tudo, era muito direta. Ela podia até magoar às vezes, mas também era encantadora. Então aprendemos a apreciar sua franqueza, sua honestidade, um dos seus valores favoritos. Então, esses dois são só 2 pedaços de várias outras vozes, né? Então, pensem nisso se acumulando ao longo do romance, em paralelo com o desenvolvimento dessa narradora, que é a irmã da mulher assassinada, né? Tentando lidar com essa perda e escrever um livro, que está acontecendo enquanto o livro a gente está lendo. Também tem isso. Ela está envolvida na escrita desse livro enquanto a gente está lendo. E, para terminar, né, voltar no livro da Cavareiro, que a Rivera Garça nunca declarou ter lido, então, né, aquele segundo nível, mas que, enfim, é aquela história que eu falei para vocês, né, nessa filosofia da narração, mas também nessa ideia. Você que me olha, você que me conta, né? Então, na verdade, eu queria ter mais tempo, porque é extremamente complexo, é um livro espetacular e tem um procedimento, uma metodologia muito parecida com o horrorismo, que vai, né, dos gregos a Abu Ghraib. A Cavareiro, ela pega uma série de exemplos literários, de textos literários, para pensar essa filosofia da narração que envolve um jogo de perspectivas, muito grosso modo, tá? Que é justamente o que está acontecendo na poética da Rivera Garça, de uma forma geral, mas no livro sobre a Liliana de forma específica, né? Então, você que me olha, você que me conta. Todas as pessoas que conheceram a Liliana foram pessoas que olharam para a Liliana e que agora estão ajudando a contar a história da Liliana, né? Então, nesse sentido, até onde eu sei, a Rivera Garça não leu esse livro e esse livro não usa a Rivera Garça como exemplo, mas é uma iluminação mútua, entende? Aquilo que a Rivera Garça faz com a Liliana e toda essa polifonia que ela organiza em torno da Liliana nesse romance é muito muito próxima dessa filosofia da narração que desenvolve a Cavareiro a partir deste jogo de perspectivas, né? E, ao mesmo tempo, os vários exemplos que a Cavareiro dá aqui de textos literários alheios a Rivera Garça, indiretamente corroboram a perspicácia do método da Rivera Garça e a inserção do projeto da Rivera Garça dentro de uma tradição, dentro de um cânone. Entende? Então, a Cavareiro singulariza vários textos que são muito parecidos com a Rivera Garça.
É um pouco Kafka e seus precursores, sabe aquele texto do Borges? Assim, se não existisse o Kafka, esses vários textos do passado não tem nada a ver um com o outro. Mas é porque existe o Kafka que a gente vê as semelhanças desses textos do passado. Então, é um pouco esse jogo que eu estou tentando fazer aqui, da Cavareiro com a Rivera Garça, especificamente no livro sobre a Liliana e especificamente naquilo que a Cavareiro elabora como uma filosofia da narração. E, muito rapidamente, para encerrar, eu tinha separado o capítulo em que ela fala sobre a Gertrude Stein. Faz sentido para todo mundo, Gertrude Stein? Faz? Vou botar aqui só para... E estou acabando, tá? Vou só comentar a Gertrude Stein e acabo. Ó, a Gertrude Stein, 1874, 1946, especificamente a autobiografia de Alice Toklas, que é a companheira, a esposa da Gertrude Stein. Pensem na autobiografia do algodão. Pensem nesse jogo de você que me olha, você que me conta. Mas não necessariamente você vai me contar. Eu posso fantasiar o seu olhar sobre mim e eu próprio contar aquilo que você está vendo de mim. Uma das inúmeras possibilidades, que é o que a Gertrude Stein faz nesse livro. Esse livro foi escrito pela Gertrude Stein na primeira pessoa. Uma primeira pessoa da Alice Toklas, que era a mulher dela, a esposa dela, com quem ela convivia. E o que é mais interessante, muito Rivera Garciano, a Cavareiro insiste muito num aspecto, embora apareça no livro também, mas ela enfatiza como algo contextual, biográfico, que é o fato da Alice Toklas ser a manipuladora da máquina de escrever para a Gertrude Stein. A Gertrude Stein escrevia em papel, falava, e a Alice Toklas passava a máquina. Então, a Alice Toklas escreveu, sim, a sua autobiografia, mas não do jeito que a gente imaginaria, entende? Escreveu a partir da voz da Gertrude Stein, que se coloca como uma outra a partir do olhar da Alice Toklas, que não é o olhar da Alice Toklas, é o olhar da Gertrude Stein, que inventa uma perspectiva. Mas, de novo, essa descrição sumária não faz a justiça em absoluto, porque é o livro da Gertrude Stein, que deve ser lido absolutamente. Então, por favor, se alguma coisa ficar, que fique a leitura do livro da Rivera Garça sobre a Liliana, a leitura do Juan Rulfo e a leitura da Gertrude Stein, a autobiografia de Alice Toklas, que é muito, muito interessante e que a Cavareiro comenta aqui e que me permite ler com uma outra lente, por exemplo, a autobiografia do algodão e o livro da Rivera Garça sobre a Liliana. E Gertrude Stein é citada algumas vezes pela Rivera Garça no Los Muertos Indóciles, que é o livro em que ela cita a Cavareiro. Então, quando a Rivera Garça intitula o livro Autobiografia do Algodão, ela, sem sombra de dúvidas, está citando a autobiografia de Alice Toklas. Podemos conversar, se vocês quiserem. Se pode? Ou não pode? Temos que ir embora. Então, a gente pode conversar lá fora. Tá. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. E nos encontramos sexta-feira, por favor. Por favor. Sexta-feira tem Ben Lerner, que é muito bacana. Giorgio Agamben, que também é muito legal. Lígia Diniz, professora da FMG, que também é muito legal. E lançamento do meu livro, que também é muito legal. Muito legal. Então, sexta-feira. Vou trazer o do Zebel também, esse aqui.